Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago para vocês esse lindo tapete. Esse tapete aqui é o tapete maior do jogo de cozinha, ok? Lembrando que o tapete menor nesse modelo eu já confeccionei aqui. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima, nas informações e também na descrição do vídeo. É só vocês clicarem que vai direto para a videoaula. Então, esse aqui é o tapete maior. Quando eu confeccionei o tapete menor, eu perguntei para vocês se vocês queriam o tapete maior para formar o jogo de cozinha e a maioria de vocês disseram que sim. Então, aqui está. Eu agradeço a cada uma de vocês que deixou o comentário na outra videoaula pedindo o tapete maior. Então, aqui está o tapete maior. Aqui eu não tenho como eu mostrar ele inteiro para vocês. Mas ele ficou medindo 1,25 m no comprimento. Então, ele ficou com 1,25 m no comprimento. E a largura com 46 centímetros. Para confeccionar ele, eu usei o Barroco Multicolor Premium nessa cor, que é a 9734. E usei o Max Color na cor 3390. Do Max Color, eu usei um total de 270 gramas. E do Multicolor, eu usei um total de 250 gramas. E ele ficou pesando 520 gramas, ok? Lembrando que essas medidas e também o peso pode variar de acordo com a tensão do ponto de cada um, para mais ou para menos, ok? Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos iniciar. Então, aqui eu trabalhei um total de 87 correntinhas. No primeiro trabalho, eu trabalhei apenas 31 correntinhas, que era 28 correntinhas, mais 3 para virar, totalizando 31. Então, aqui eu aumentei 2 vezes a mais, ficando com 87, que são 28 mais 28 mais 28, 3 vezes de 28, mais 3 para virar. Então, aqui eu tenho 87 correntinhas. Depois de trabalhar 87 correntinhas, eu conto 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu inicio em pontos altos. E aqui, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha de base. Quando chegar ao final do cordão de correntinhas, eu volto com vocês. Terminei de trabalhar todos os pontos altos e fiquei com um total de 84 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. 84 pontos altos. Agora eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, viro o meu trabalho. Bem no pezinho desse último ponto alto que trabalhamos as 7 correntinhas, eu vou laçar o meu fio, introduzir a agulha no pezinho dele. Aqui eu estou segurando a ponta do fio, pois agora vamos trabalhar pontos altos aqui. E aqui eu vou trabalhar um total, ou melhor, aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Um ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. E vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto, ok? Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar a outra ponta aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, ok? Cheguei ao final da carreira, depois de trabalhar ponto alto sobre ponto alto, agora eu faço 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntinhas, viro o meu trabalho.
Venho aqui do pezinho desse ponto alto aqui do outro lado, vou prender com ponto baixíssimo. Dessa forma aqui, prendi com ponto baixíssimo. A próxima carreira, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas no mesmo lugar, que prendi com ponto baixíssimo. E vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar ao final desse lado aqui. Apenas ponto alto sobre ponto alto até chegar nessas correntinhas. Prontinho, cheguei à parte da argolinha, trabalhei ponto alto sobre ponto alto. E aqui onde temos essas correntinhas, 7 correntinhas, vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou trabalhar 6 correntinhas. Seis correntinhas, no mesmo lugar trabalho mais 7 pontos altos. Então, aqui ficou dessa forma: 4 pontos altos, 6 correntinhas e 4 pontos altos. Agora, estamos aqui na parte dos pontos altos e inicio trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui é bem simples, apenas ponto alto sobre ponto alto. Vamos seguir em pontos altos até chegar aqui nessa argolinha de 7 correntinhas. E aqui também vamos trabalhar da mesma forma que o outro lado: 4 pontos altos, 6 correntinhas, 4 pontos altos e fecho a carreira. Eu vou trabalhar até chegar ao final dessa carreira e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei 4 pontos altos, 6 correntinhas, 4 pontos altos e vamos fechar aqui no início com ponto baixíssimo. Então, essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, faço as 3 correntinhas iniciais, no próximo ponto alto, um ponto alto. Na parte reta é bem simples, apenas ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui as argolinhas. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto e trabalhei os pontos altos até chegar aqui no final. Trabalhei os pontos altos também em cima aqui desses 4 pontos altos da carreira anterior, ok? Até chegar na argolinha de 6 correntinhas. Então, cheguei até aqui com ponto alto sobre ponto alto. Na argolinha de 6 correntinhas, vou fazer 4 pontos altos novamente. 3 e 4. Agora, eu vou trabalhar apenas 4 correntinhas. 4 correntinhas, viro o meu trabalho e trabalho 4 pontos altos. Então, aqui trabalhei mais 4 pontos altos, ficando dessa forma: 4 pontos altos, 4 correntinhas, 4 pontos altos. Lembrando que na primeira argolinha eu trabalhei 7, na segunda 6 e nessa 4. Sigo com ponto alto sobre ponto alto, até chegar ao outro canto. Chegando ao outro canto, vamos trabalhar da mesma forma. Trabalho com ponto alto sobre ponto alto até esse último ponto alto. Dentro das argolinhas, 4 pontos altos, 4 correntinhas, mais 4 pontos altos. E finalizo trabalhando ponto alto sobre ponto alto.
Então, desse lado aqui nessa ponta, da mesma forma que esse lado aqui. Eu vou seguir assim e já volto com vocês. Chegando ao final dessa carreira, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha onde iniciamos. Então, aqui desse lado, eu trabalhei da mesma forma que o outro lado. A próxima carreira, vou trabalhar 3 correntinhas, mais 3 correntinhas, totalizando 6 correntinhas. Pulo 2 pontos de base, trabalho um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto alto. Então, aqui são 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, ok? Vou trabalhar dessa forma até chegar ao próximo canto, até chegar a essa ponta aqui. Aí, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui ao canto, trabalhei aqui o último ponto alto, as 3 últimas correntinhas, e aqui eu tenho aquelas 4 correntinhas. Nas 4 correntinhas, agora eu vou trabalhar um leque de 3 pontos altos. Então, aqui eu faço 3 pontos altos. Uma, 2, 3 correntinhas e no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Dessa forma aqui. Continuo agora desse lado da mesma forma que já trabalhamos do outro lado. Pulo aqui 2 pontos de base, no terceiro, um ponto alto. 3 correntinhas. Pulo 2 pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vamos seguir dessa forma até esse lado aqui. Quando chegar aqui no final, eu vou pular os 2 últimos pontos altos, trabalhar o leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos e volto a trabalhar. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, até o final da carreira. Então, esse lado da mesma forma que o outro. Então, aqui cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui a ponta da mesma forma que o outro lado. Caminhei aqui com os intervalinhos, pulo os 2 últimos pontos altos e vou fechar a minha carreira na terceira correntinha. Esse meu fio aqui eu já vou arrematar ele, cortar e arrematar. Quem não vai trocar a cor do fio não precisa de cortar, ok? Somente para quem vai trocar a cor do fio. Então, essa carreira ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês com o Barroco Multicolor Premium. Então, aqui já estou com o Barroco Multicolor Premium na agulha. Para quem não trocou a cor do fio, depois de fechar a carreira, é só caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo aqui, de 3 correntinhas. E aqui, eu estou prendendo o meu fio com ponto baixíssimo também. Faço 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, trabalho mais 2 pontos altos, ficando então com 3 pontos altos. Uma correntinha apenas de separação e trabalho mais 3 pontos altos. Então, aqui essa carreira vamos trabalhar dessa forma. Em cada intervalinho, 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Então, eu vou trabalhar até chegar à ponta, dessa forma aqui. Quando chegar à ponta aqui do trabalho, eu volto com vocês. Prontinho, trabalhei 3 pontos altos dentro de cada intervalinho, separado por uma correntinha. Chegando aqui na ponta, onde temos o leque, então, eu trabalho uma correntinha antes do leque. E no leque, eu vou trabalhar outro leque sobre ele, de 3 pontos altos.
Uma, duas, três correntinhas, viro o trabalho. E mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha e volto a trabalhar aqui desse lado da mesma forma que já estamos trabalhando, com 3 pontos altos separado por uma correntinha. 3 pontos altos dentro de cada intervalinho. Aqui, vocês vão notar que ele está um pouquinho emborcando para cima assim, mas na próxima carreira vamos trabalhar mais aumentos. Mas se você achar necessário antes e depois aqui desse leque da ponta, vocês podem trabalhar duas correntinhas aqui, duas correntinhas aqui. Eu não vou trabalhar, pois na próxima carreira vamos trabalhar aumentos. Mas para quem achar necessário, pode trabalhar duas correntinhas, antes e depois do leque aqui de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Agora eu vou seguir trabalhando os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Chegando na outra ponta, vamos trabalhar da mesma forma, leque sobre leque aqui na ponta, ok? Então, eu vou seguir dessa forma até o final da carreira e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei o último grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha, e vamos fechar essa carreira na terceira correntinha onde iniciamos com ponto baixíssimo. Então, aqui depois de terminar essa carreira, vocês coloquem uma superfície reta para alinhar o trabalho. Então, aqui, como eu falei para vocês, ele vai ficar emborcando um pouquinho aqui. É normal, pois agora nessa carreira vamos aumentar. Só que nesse tapete maior não vamos trabalhar duas correntinhas de separação por toda a carreira. Eu vou trabalhar duas correntinhas de separação somente nessa parte aqui. Então, aqui eu vou seguir trabalhando normalmente. Aqui eu vou seguir com pontos baixíssimos até o intervalo de uma correntinha, e aqui eu vou subir 3 correntinhas. E trabalho mais 2 pontos altos, uma correntinha, e no intervalinho, 3 pontos altos. Então, aqui eu vou seguir dessa forma, em toda essa parte aqui, até chegar o canto, com 3 pontos altos e uma correntinha apenas de separação. No outro tapete, para quem acompanhou a videoaula do outro tapete, eu já iniciei nessa segunda carreira com duas correntinhas de separação desde o início da carreira. Só que nesse tapete, por ele ser bem maior aqui, não vai precisar, ok? Se a gente trabalhar duas correntinhas aqui, ele vai ficar embabado. Então, quando chegar aqui nessa parte, eu volto com vocês para mostrar aonde eu vou iniciar com duas correntinhas de separação, somente nessa parte aqui. Então, até aqui, eu vou seguir com uma correntinha de separação e já volto com vocês. Prontinho, cheguei na parte aqui da ponta, e antes dessas correntinhas aqui da ponta, dessas 3 correntinhas, eu tenho 1, 2, 3 grupinhos de 3 pontos altos. Então, a partir daqui, eu vou fazer duas correntinhas. Até aqui, eu trabalhei uma correntinha de separação. Faço duas correntinhas. E vou trabalhar aqui 3 pontos altos, duas correntinhas. E 3 pontos altos. Novamente, duas correntinhas. Já cheguei aqui nas correntinhas do leque. E aqui dentro do leque, eu vou trabalhar um leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei por uma, duas, 3 vezes com duas correntinhas de separação, somente aqui na ponta. E até aqui eu trabalhei com apenas uma correntinha de separação por todo o comprimento do trabalho.
aqui desse lado, vou trabalhar também por 3 vezes com 2 correntinhas de separação. Trabalhei aqui por 3 vezes com 2 correntinhas de separação. E agora já inicio trabalhando com apenas uma correntinha de separação por todo o comprimento. Então, por 1, 2, 3, 3 vezes 3 correntinhas de separação. Agora, volto a trabalhar com apenas uma correntinha de separação. Quando chegar aqui nessa parte, da mesma forma, por 3 vezes, antes aqui do leque aqui do bico, por 3 vezes, com 2 correntinhas de separação, desse lado e desse lado, ok? E aqui eu trabalho o leque normalmente, de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Eu vou trabalhar toda essa carreira e volto com vocês ao final dela. Prontinho, cheguei ao final da carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo, só revisando que aqui, nas duas pontas, do outro lado e desse lado, eu trabalhei por 3 vezes com 2 correntinhas de separação, antes do leque, e depois do leque também 3 vezes. E o restante apenas uma correntinha de separação, ok? A próxima carreira, depois de fechar aqui com ponto baixíssimo, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos, ao intervalo de uma correntinha, e vou iniciar trabalhando com 3 correntinhas, 2 pontos altos, formando o grupinho de 3 pontos altos. E seguir com apenas uma correntinha de separação. Vamos seguir com apenas uma correntinha de separação por todo o comprimento do trabalho, chegando aqui nessa carreira, que é a segunda carreira que trabalhei aqui, dos bloquinhos, eu trabalhei 1, 2, 3 vezes com 2 correntinhas de separação. Nessa próxima carreira, vamos trabalhar por 4 vezes com 2 correntinhas de separação, tanto de um lado como do outro lado, nessa ponta e também na outra ponta. Então, aqui vamos aumentar um intervalinho com 2 correntinhas. A próxima carreira, vamos aumentar da mesma forma. Vamos ficar com 5 intervalinhos aqui nessa parte, com 2 correntinhas. E assim eu vou trabalhar todas as carreiras. A cada carreira, eu vou aumentar um intervalinho com 2 correntinhas. Então, essa carreira tinha 3 intervalinhos com 2 correntinhas. A próxima carreira, que é a que estamos confeccionando, vamos ficar com 4 intervalinhos de 2 correntinhas, a próxima com 5 intervalinhos de 2 correntinhas, e assim eu vou trabalhar os aumentos nessa parte até completar 8 carreiras. E assim será os aumentos aqui nessa parte, ok? Então, nessa parte aqui eu não vou trabalhar aumentos. Então, eu vou trabalhar essas carreiras dessa forma, e depois que terminar essas carreiras, eu volto para a gente dar continuidade. Prontinho, terminei de trabalhar todas as carreiras, ficou dessa forma. Aqui vamos revisar o que foi feito. Depois de trabalhar essa parte aqui com o Barroco Max Color, trabalhei essa carreira aqui dos intervalinhos, ainda com o Max Color. A próxima carreira eu já iniciei com o Barroco Multicolor Premium, onde eu trabalhei os bloquinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. E aqui eu trabalhei um leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Então, aqui nessa primeira carreira, eu trabalhei apenas uma correntinha de separação por toda a carreira. A partir da segunda carreira, antes e depois aqui do leque do canto, eu trabalhei por 1, 2, 3 vezes, 2 correntinhas de separação. 1, 2, 3 vezes. Isso na segunda carreira aqui dos bloquinhos. Na terceira carreira, eu trabalhei por 1, 2, 3, 4 vezes, 2 correntinhas de separação, de um lado e do outro lado. Então, 4 vezes. Na próxima carreira, que é a quarta carreira, eu trabalhei
1, 2, 3, 4, 5 vezes 2 correntinhas de separação. Na próxima carreira, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 3 correntinhas de separação. Nessa próxima carreira, 7 vezes. Nessa próxima carreira, 8 vezes. E na última carreira, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes 2 correntinhas de separação, ok? O restante aqui sempre trabalhei com uma correntinha de separação. Então, eu trabalhei todo o aumento da forma que eu falei para vocês, apenas antes e depois aqui do leque da ponta. Desse lado, do outro lado da mesma forma, ok? E nessas partes aqui, eu trabalhei com apenas uma correntinha de separação. Outra dica muito importante é cada vez que vocês trabalharem as carreiras, vocês alinhar o trabalho de vocês. No início das carreiras vai parecer que está com bastante pontos altos aqui, mas aos poucos ele vai se alinhando, ok? E pode ser que aqui pareça que está com poucos pontos, mas é só ir alinhando o trabalho que ele vai ficando certinho. Com essa próxima carreira, ele vai ficar mais alinhado ainda, que é uma carreira de pontos altos que iremos trabalhar. Apenas pontos altos. Então, depois de trabalhar aqui 8 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, com o Barroco Multicolor Premium. A próxima carreira, vou subir 3 correntinhas. E trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto. No intervalo de correntinhas, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. E sobre cada ponto alto, um ponto alto. No intervalo de uma correntinha, apenas uma correntinha. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar aqui, onde inicia as 2 correntinhas. Aqui, ok? Nessa última carreira, eu tenho 9 intervalinhos com 2 correntinhas. Quando chegar aqui nas 2 correntinhas, eu vou iniciar trabalhando com 2 pontos altos, dentro dos intervalinhos. Até aqui será com apenas um ponto alto. E por 9 vezes, já que eu tenho 9 intervalinhos aqui, com 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro de cada intervalinho, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui no canto, eu volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar todos os pontos altos. E aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, eu trabalhei 2 pontos altos dentro de cada intervalinho. Até aqui era apenas um ponto alto, pois eu tinha apenas uma correntinha de separação. E onde eu começo aqui com 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos dentro de cada intervalinho. Então, eu segui com os pontos altos, cheguei na parte da ponta, aqui onde eu tenho o leque, sigo ainda com os pontos altos sobre o leque aqui da ponta. Aqui dentro eu vou trabalhar 3 pontos altos, onde eu tenho essas 3 correntinhas no leque da ponta. 1, 2, 3 correntinhas. E os 3 pontos altos. Então, aqui, o leque, eu estou repetindo leque sobre leque. Agora, estamos desse lado aqui do trabalho. Vamos seguir com os pontos altos, iniciando aqui no primeiro ponto alto, e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu tenho um intervalinho de 2 correntinhas, então eu trabalho 2 pontos altos, e ponto alto sobre ponto alto. Então, por 9 vezes vamos trabalhar 2 pontos altos, já que temos 9 intervalinhos aqui, de 2 correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Quando terminar aqui o intervalinho,
de 2 correntinhas, até aqui são 2 correntinhas. Eu sigo com ponto alto sobre ponto alto, e onde eu tenho uma correntinha apenas, que é aqui, então a partir daqui eu sigo com um ponto alto sobre cada uma das correntinhas. Então apenas por 9 vezes são 2 pontos altos. Eu vou seguir dessa forma até o outro lado. Quando chegar a parte onde tem as 2 correntinhas também, chegando perto do canto, trabalhem os 2 pontos altos, ok? E onde tem uma correntinha, apenas um ponto alto. Chegando na ponta, vocês trabalhem leque sobre leque. Eu vou seguir dessa forma até o final da carreira e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira. Esse meu fio aqui eu já cortei ele. Quem não for trocar a cor do fio, não precisa de cortar, ok? E aqui eu vou mostrar rapidinho para vocês como eu arremato aqui essa parte. Então, aqui eu corto o meu fio dessa forma aqui. Eu termino o ponto alto e puxo o fio e corto. Venho aqui no segundo ponto alto, pulando as 3 correntinhas. Introduzo a agulha nesse segundo ponto. Puxo o meu fio. Introduzo a agulha aqui no último ponto alto, de baixo para cima. Laço esse fio e puxo ele para trás. Dessa forma aqui, olha como que fica aqui. E agora, eu vou pegar a ponta desse fio, vou passar aqui por dentro dos pontos, aqui atrás. Abro a ponta desse fio em 2. Passo a agulha aqui. Apenas uma perninha do fio que eu abri. Aqui eu vou dar 3 nozinhos. Depois que eu dou os 3 nozinhos, eu escondo mais um pouco aqui a ponta desse fio, aqui por dentro, e corto. E aqui ficou dessa forma, ok? Então, depois eu vou esconder a ponta desse fio aqui e cortar o excesso. Mas aqui ficou dessa forma. Agora, eu vou voltar com o Barroco Max Color. Vou introduzir aqui sobre essas 3 correntinhas. Quem não trocou a cor do fio, é só subir 3 correntinhas, depois de fechar com ponto baixíssimo. Aqui eu vou prender o meu fio com ponto baixíssimo também. E vou subir as 3 correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Aqui eu já estou escondendo a ponta do fio. Desse fio que eu prendi aqui, que é o Barroco Max Color. E vou seguir com ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui na ponta, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, não vou trabalhar aumento. Quando chegar aqui dentro, no intervalinho, agora eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, aqui o lequinho será de 2 pontos altos agora. Então, eu vou trabalhar até aqui com pontos altos e trabalhar o lequinho de 2 pontos altos. E seguir com ponto alto sobre ponto alto, apenas ponto alto sobre ponto alto. Chegando nesse outro canto, vamos trabalhar da mesma forma, continuar com ponto alto sobre ponto alto, até fechar a carreira. Então, eu vou seguir essa carreira dessa forma e já volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar toda essa carreira. Aqui só uma correção, eu tinha dito que aqui dentro eu ia trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Mas eu trabalhei 2 pontos altos e apenas uma correntinha, ok? Nos 2 cantos dessa forma. E o restante apenas ponto alto sobre ponto alto. A próxima carreira, eu vou subir aqui 1, 2,
3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais uma correntinha de separação. Vou pular aqui um ponto de base e vou trabalhar 7 pontos altos seguidos. Aqui eu trabalhei dessa forma, pois no final eu vou trabalhar mais 6 pontos altos, que contando com as 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, formam um grupinho de 7 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar mais 6 pontos altos. Aqui eu estou começando dessa forma, para quando chegar lá na ponta, bater certinho 7 pontos altos no final, ok? Então, aqui eu trabalho 7 pontos altos. Sete pontos altos, uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e trabalho mais 7 pontos altos. Eu vou seguir dessa forma até chegar mais ou menos aqui, e a partir dessa parte aqui, a partir daqui, eu vou iniciar pulando um ponto de base, só que com 2 correntinhas de separação, ok? Então, eu vou trabalhar por 6 vezes dessa forma, com 6 intervalinhos entre os grupinhos de 7 pontos altos, com 2 correntinhas de separação. Mas quando eu chegar aqui nessa ponta, eu volto com vocês e mostro os intervalinhos para vocês que eu trabalhei com 2 correntinhas de separação. Mas aqui em toda essa parte reta aqui, eu vou trabalhar os grupinhos pulando um ponto de base com apenas uma correntinha de separação, pois aqui é uma parte reta do trabalho. E aqui já começa a ficar arredondada. Então, na parte arredondada, eu coloco 2 correntinhas de separação. Mas eu vou trabalhar até essa ponta aqui e volto para mostrar para vocês. Então, aqui está, acabei de trabalhar o último grupinho de 7 pontos altos, bateu certinho aqui. E aqui eu trabalhei por 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalinhos com 2 correntinhas. O restante eu trabalhei sempre com uma correntinha, ok? Por 6 vezes. O espacinho aqui eu trabalhei com 2 correntinhas de separação, bem nessa parte arredondada aqui do tapete. Então, aqui na ponta, depois de trabalhar o último grupinho de 7 pontos altos, aqui eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Depois de trabalhar as 3 correntinhas, eu venho no próximo ponto alto. Então, eu pulei aqui aquela uma correntinha de separação. E vou trabalhar aqui 7 pontos altos. Então, aqui, desse lado, vamos trabalhar da mesma forma, com 7 pontos altos. Aqui, eu inicio com 2 correntinhas de separação, pulando apenas um ponto de base. 7 pontos altos, 2 correntinhas de separação e um ponto de base. Da mesma forma que esse lado aqui. Por 6 vezes, eu trabalhei com 2 correntinhas, mas sempre eu pulei, por toda a volta aqui, apenas um ponto de base. 6 vezes com 2 correntinhas, sempre com apenas um ponto de base. Tanto aqui onde eu trabalhei uma correntinha, como onde eu trabalhei 2, pulando apenas um ponto de base. Olha aqui. Então, desse lado será da mesma forma. 7 pontos altos, 2 correntinhas, apenas um ponto de base, 7 pontos altos. Com duas correntinhas eu vou trabalhar por 6 vezes. E depois eu sigo pulando um ponto de base com uma correntinha, chegando lá do outro lado, na outra ponta, da mesma forma, ok? Por 7 vezes com 2 correntinhas. Então, aqui nessas pontas aqui, onde tem essa parte arredondada, por 6 vezes com 2 correntinhas, desse lado e do outro lado também, da mesma forma. E nas partes retas, com apenas uma correntinha de separação entre os grupinhos. Eu vou seguir dessa forma por toda a volta, por toda a carreira, e volto com vocês ao final da carreira.
Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui os últimos 6 pontos altos. Aqui eu tenho as 3 correntinhas iniciais, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, formando aqui o meu último grupinho de 7 pontos altos. Então, essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de uma correntinha. Vou subir aqui 3 correntinhas, mais uma correntinha de separação. Então, aqui eu fiquei com 4 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto alto do grupinho de 7 e vou trabalhar 5 pontos altos seguidos. Cinco pontos altos, novamente uma correntinha apenas. Aqui eu estou trabalhando apenas uma correntinha, ok? No tapete menor, nessa parte eu trabalhei 2 correntinhas antes e 2 correntinhas depois do ponto alto. Mas aqui estou trabalhando apenas uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Aqui eu achei necessário diminuir essas correntinhas para o trabalho não embabadar. Ou se já estiver um pouco embabadado o seu trabalho, agora ele já vai se alinhar. Então, aqui vamos trabalhar dessa forma, com apenas uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. E seguimos aqui com os grupinhos de 5 pontos altos. Nessa parte aqui, onde eu trabalhei 2 correntinhas de separação por 6 vezes, nessa parte aqui sim, eu vou trabalhar o grupinho de 5 pontos altos, 2 correntinhas, o ponto alto aqui, 2 correntinhas e o grupinho de 5 pontos altos. Somente onde eu trabalhei 2 correntinhas aqui, ok? Entre os grupinhos. Aqui eu trabalho 2 correntinhas antes e depois do ponto alto. E quando chegar aqui, eu volto com vocês. Eu estou trabalhando dessa forma, com apenas uma correntinha de separação. Mas se você tem o ponto muito apertadinho e achar que o trabalho está emborcando para cima, você pode trabalhar aqui com 2 correntinhas antes, o ponto alto, 2 correntinhas depois, da mesma forma que trabalhamos no tapete menor, ok? Então, vamos adaptar conforme a tensão do ponto de cada um. Eu vou seguir até a parte da ponta e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei aqui na parte da ponta. Lembrando que aqui por 6 vezes eu trabalhei com 2 correntinhas antes e 2 correntinhas depois do ponto alto, somente por 6 vezes. Então, aqui eu faço ainda 2 correntinhas depois do último grupinho aqui de 5 pontos altos. E aqui dentro eu vou trabalhar um Vzinho com um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas, viro o meu trabalho. E sigo novamente da mesma forma, com um grupinho de 5 pontos altos. E por 6 vezes eu vou trabalhar 2 correntinhas antes e 2 correntinhas depois do ponto alto, desse ponto alto aqui. E depois vamos seguir com apenas uma correntinha antes e uma correntinha depois, ok? Mas como eu já falei para vocês, cada um tem uma tensão de ponto diferente, então vocês vão adaptando. Se vocês achar necessário, vocês podem trabalhar mais que 6 vezes com 2 correntinhas antes e 2 correntinhas depois, ok? Não tem problema. Se quiser trabalhar toda a carreira com 2 correntinhas antes, 2 correntinhas depois, ou trabalhar por toda a carreira com apenas uma correntinha antes, uma correntinha depois. Então, vamos adaptando conforme a tensão do ponto. Aqui na ponta ficou dessa forma. Também, quem achar necessário, pode trabalhar 3 correntinhas aqui, dentro do Vzinho, ok? Agora, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira. Chegando na outra ponta, eu trabalho da mesma forma, sigo com a carreira e finalizo a carreira, ok? Prontinho, já cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui 5 pontos altos, uma correntinha, aqui eu tenho
3 correntinhas. Na terceira correntinha, eu prendo com ponto baixíssimo. Então, aqui nessa carreira, trabalhamos dessa forma: 5 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, 5 pontos altos, ok? Trabalhei dessa forma na parte reta e na parte arredondada, trabalhei aqui dessa forma, com 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, por 6 vezes, ok? Dando continuidade, aqui eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No mesmo lugar, eu trabalho mais um ponto alto. Uma, 2 correntinhas, e no mesmo lugar, trabalho mais 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, sobre o mesmo ponto alto, ok? Aqui eu não vou trabalhar correntinha de separação, já vou laçar o meu fio, vou pular um ponto alto e trabalhar 3 pontos altos seguidos. No tapete menor, eu trabalhava aqui uma correntinha de separação, mas aqui nessa parte onde eu não trabalhei 2 correntinhas, eu não vou trabalhar correntinha, venho direto, laço o meu fio e trabalho o leque aqui. Então, aqui nessa parte reta, eu vou trabalhar dessa forma, sem correntinha de separação, nem antes e nem depois do leque. Mas, como eu já expliquei para vocês, quem tem um ponto muito apertadinho e achar necessário, se o trabalho começar a emborcar para cima, o ideal é trabalhar aqui uma correntinha de separação antes e trabalhar o lequinho, ok? Então, aqui na parte reta, eu não vou trabalhar correntinha nem antes nem depois do lequinho. Vou seguir dessa forma. Quando chegar aqui nessa parte aqui, onde eu tenho 2 correntinhas antes e 2 correntinhas depois, aqui sim eu vou trabalhar os 3 pontos altos, uma correntinha, o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Nessa parte aqui, onde eu tenho 2 correntinhas de separação, antes e depois do ponto alto, aqui sim eu coloco uma correntinha antes e uma correntinha depois do leque, somente nessa parte. Mas quando chegar aqui, na ponta, eu volto com vocês. Cheguei aqui na ponta, depois de trabalhar toda essa lateral, e aqui nessa parte, por 6 vezes eu trabalhei uma correntinha antes e uma correntinha depois do leque. O restante não trabalhei correntinhas. Aqui, depois de trabalhar os 3 últimos pontos altos, eu vou trabalhar 3 correntinhas. Então, aqui eu tenho 3 correntinhas, e aqui no leque eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma, 2, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. Uma, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Então, aqui na ponta ficou dessa forma, 3 correntinhas. Procure aqui não apertar essas correntinhas, ok? Para não ficar repuxando. Trabalho os 3 pontos altos seguidos. Aqui, nessa parte, lembrando que por 6 vezes eu trabalho a correntinha antes do leque. Uma correntinha antes, trabalho o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha e o grupinho de 3 pontos altos. Por 6 vezes eu trabalho a correntinha antes e correntinha depois. O restante eu não trabalho, na parte reta é apenas o leque sem correntinha antes e sem correntinha depois. Chegando na outra parte, perto da ponta, da mesma forma. Antes aqui da ponta do trabalho,
por 6 vezes eu trabalho a correntinha, ok? Antes e depois, de um lado e de outro lado, mas a parte reta todinha não tem as correntinhas antes e depois. Chegando na ponta, do outro lado, trabalho da mesma forma. 3 pontos altos, o lequinho de 2 pontos altos. Aqui tenho 3 correntinhas e 3 correntinhas. Ok? Dessa forma aqui. Eu vou seguir dessa forma até o final da carreira e volto com vocês ao final dela. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui os últimos 3 pontos altos, vamos fechar a carreira na terceira correntinha aqui, que são essas correntinhas que iniciamos o primeiro leque, fechamos com ponto baixíssimo. Então, essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui dentro do intervalo de uma correntinha, ou melhor, de 2 correntinhas. Subo aqui 3 correntinhas. Marco aqui a terceira correntinha com o meu dedo, trabalho mais 3 correntinhas, pois agora vamos trabalhar um picô. Volto aqui nessa correntinha que eu marquei, que é a terceira correntinha de baixo para cima, e trabalho aqui um picô, um ponto baixo, formando um picô. Então, subi 3 correntinhas, mais 3 correntinhas, voltei na terceira correntinha de baixo para cima, trabalhei um ponto baixo, formando um picô. Trabalho um ponto alto, mais 3 correntinhas, volto sobre o ponto alto, dessa forma aqui, prendo com ponto baixo, formando um picô. O terceiro ponto alto, com o terceiro picô, o quarto ponto alto, com o quarto picô. Então, eu trabalhei aqui 4 pontos altos com picô. O quinto ponto alto ainda aqui dentro, ele não terá picô, dessa forma aqui. Agora, eu venho aqui sobre esses 3 pontos altos, no ponto alto do meio, vou trabalhar um ponto baixo. Então, aqui vocês notem que eu não trabalhei correntinha de separação. Trabalhei o último ponto alto e já trabalhei aqui o ponto baixo. Laço meu fio sem correntinha de separação, já venho aqui para o próximo leque. E vou trabalhar aqui 4 picôs, ou melhor, 4 pontos altos e 4 picôs. Trabalhei aqui o quarto ponto alto e o quarto picô. Agora, o quinto ponto alto eu não trabalho picô. Então, são 4 pontos altos com picô e o quinto ponto alto não tem picô. Já venho aqui para o ponto alto do meio dos 3 pontos altos, trabalho um ponto baixo, sem correntinha de separação. Nessa parte reta aqui, eu não vou trabalhar correntinha de separação. Mais uma vez eu digo que se o seu trabalho ficar repuxando, vocês podem trabalhar aqui correntinha de separação antes e correntinha de separação depois. Assim como eu trabalhei no outro tapete, que é o tapete menor. Só que aqui, nesse tapete, temos uma parte bem comprida, que é essa parte reta aqui, ela não é arredondada, como aquele tapete menor. Ele ficou um pouco mais arredondado aqui, porque a parte do comprimento era menor. Então, era necessário adicionar aqui uma correntinha antes e uma depois. Só que dependendo da tensão do seu ponto, você pode acrescentar, ok? Aqui no meu eu não vou acrescentar. Então, vocês
vão trabalhando, coloquem uma superfície reta. Se o trabalho estiver emborcando para cima assim, é porque está precisando de correntinha, ok? Mas se ele ficar bem alinhadinho, não tem necessidade. Então, eu trabalho ponto baixo e já venho para o leque e trabalho aqui os 4 pontos altos com picô, prendendo com ponto baixo, e o último ponto alto é sem picô. Quando chegar aqui nessa parte aqui onde temos as correntinhas antes e as correntinhas depois, aqui sim, que é essa parte aqui, que vai arredondando aqui para a ponta, aqui sim eu vou trabalhar uma correntinha antes do ponto baixo, uma correntinha depois do ponto baixo. Trabalho o leque de 4 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô, uma correntinha e um ponto baixo, uma correntinha e o leque com picôs. Chegando aqui, trabalho aqui o último ponto baixo, trabalho 3 correntinhas, e aqui eu vou trabalhar 7 pontos altos, sendo 6 com picô e 1 sem picô, que é o último ponto alto, ok? Então, vamos trabalhando aqui conforme a necessidade, para acrescentar ou diminuir mais pontos ou mais correntinhas. Chegando desse lado da mesma forma, por 6 vezes aqui eu trabalho antes e depois do ponto baixo uma correntinha, na parte reta sem correntinha, ok? Do outro lado, antes e depois da ponta, trabalhamos da mesma forma, e na parte reta da mesma forma. E aqui na ponta, dessa forma, ok? Vamos aumentar aqui o número de pontos altos com picô nesse leque aqui de picôs. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira e volto mostrando para vocês como eu trabalhei aqui nessa parte. Então, aqui já cheguei ao final da carreira, trabalhei o último ponto baixo sobre o último grupinho de 3 pontos altos e vou fechar a minha carreira na terceira correntinha, onde iniciamos o primeiro leque. Aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu laço ele mais uma vez, alongo ele e vamos cortar, pois está finalizado o acabamento do tapete. Então, aqui, só revisando que na parte reta eu trabalhei o lequinho com 4 pontos altos e 4 picôs e um ponto alto sem picô. Sem correntinha de separação, trabalhei um ponto baixo sobre o grupinho de 3 pontos altos, e assim eu trabalhei por toda a parte reta. Nessa parte aqui, arredondada por 6 vezes, eu trabalhei antes e depois do lequinho, uma correntinha de separação. Olha aqui. Por 6 vezes. E aqui, na parte do bico, eu trabalhei 6 pontos altos com picô e 1 sem picô. Então, aqui ficamos com 7 pontos altos, sendo 6 com picô. Aqui eu trabalhei bastante ponto alto, para o trabalho ficar bem alinhado, ok? Dessa forma aqui. Então, agora eu vou arrematar esse meu fio e volto com vocês para mostrar o resultado final do tapete. Então, aqui está. Esse é o resultado final do tapete. Lembrando que ele ficou com a medida de 1,25 m no comprimento e 46 na largura. Essa aqui é a peça maior que eu estou confeccionando. Lembrando que aqui no canal já tem um tapete menor desse aqui, o mesmo modelo, só que menor. E se você quiser confeccionar as duas peças e formar um jogo de cozinha, eu vou deixar aqui em cima o link da videoaula do tapete menor. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.